Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Vai aparecer aí para você o Instagram e o Facebook da nossa emissora. Você participa a qualquer momento enviando para nós o seu recado. Enquanto o programa acontece, você nos acompanha ao vivo pelo site www.richtv.com.br www.richtv.com.br. Eu sempre te espero no meu Instagram, @jaquestefano, onde você acompanha um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. E a gente também te espera enquanto o programa acontece no nosso WhatsApp para fazer a sua pergunta ou seu comentário ao vivo no 11 3337 5886. Já deixa o nosso número salvo aí para você, viu? Nós estamos ao vivo, então a gente espera a sua participação hoje no Dia Mundial Sem Tabaco. A gente fala sobre esse assunto com a doutora Sandra Silva Marques, que é especialista em dependência química, é também coordenadora estadual do Programa Nacional de Tabagismo. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer te receber aqui, viu? Boa tarde, Jaque. É um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Doutora, quando a gente vê a sua área de atuação, seu currículo, ele é vasto, inclusive em pesquisas nessa área relacionada ao tabagismo. Pelo que eu vi, uma das suas formações, em uma das suas formações, a senhora é dentista também, e deve ter pego, com certeza, muitos casos, ou deve ter se interessado, talvez por isso, de pessoas que vinham, às vezes, com uma afta, com algum problema, com alguma reclamação, e, na verdade, tinha relação com o tabaco? Sim, fumar é um fator de risco importante para a questão, inclusive, de câncer de boca, né? Câncer bucal. E trazer esse contexto para a população e informar, principalmente os novos dispositivos que estão sendo comercializados, né? De uma forma até errada no Brasil, porque a gente já tem uma proibição aqui para essa venda. Esses dispositivos, acho que prometem muito mais, assim, a nossa prevalência de câncer aumentar, principalmente pelas substâncias tóxicas que eles contêm, né? Metais pesados e que podem potencializar alguma lesão cancerígena. Então, eu vou falar já sobre cigarro eletrônico e narguilé também, quero entender algumas coisas sobre eles. Doutora, quando a gente volta há alguns anos, a gente fala de uma geração, vou pegar a geração dos meus pais, por exemplo, em que infelizmente era muito comum um jovem começar a fumar para se sentir descolado, para se sentir poderoso. E eu me lembro, quando eu era criança, que muitas propagandas mostravam a pessoa andando a cavalo, ficando livre e associavam o cigarro, o tabaco, ainda falando sobre aquele cigarro tradicional que a gente conhece, à liberdade, a melhores momentos, como as antigas propagandas de bebida alcoólica com pessoas magras, lindas, felizes no sol. E a gente sabe que essa associação é errada, tanto que essas propagandas foram proibidas. Fala um pouco sobre isso, doutora. A indústria sempre utilizou, a indústria do tabaco, ela sempre utilizou dessa estratégia de marketing e Hollywood, né, a indústria do cinema, sempre contribuiu muito para isso, para que a gente tivesse uma visão totalmente errônea do que é o uso da nicotina, né? A gente vai falar muito hoje sobre tabaco, mas vai falar muito sobre nicotina, porque é um tema muito atual, né? Os produtos estão mudando, eles estão se aperfeiçoando do ponto de vista de atratividade da população. Então, e procurando sempre uma população mais jovem, né? Com atrativos nos dispositivos eletrônicos, aquele marketing mais tecnológico e procurando um consumidor mais fiel e mais jovem, né? Então, entender que a gente precisa, naquela época do acesso ao tabaco, foi muito popularizado o uso dos cigarros tradicionais, comburentes, que a gente chama. Mas acho que com as políticas de enfrentamento ao tabagismo, de controle do tabagismo, a gente teve realmente uma mudança, principalmente na cultura no Brasil. Hoje, fumar impacta mesmo, né? A gente se incomoda mais com isso. A sociedade entendeu o comprometimento social que o uso do tabaco trouxe, principalmente quando a gente teve aqui em São Paulo o lançamento da lei antifumo, né? Então, na época foi polêmica, inclusive, né? Os fumantes ficaram chateadíssimos, né? Ficaram, mas assim, acho que hoje a população entende que fumar em ambiente fechado não é legal. Sensacional, eu acho. Fumar
perto de crianças não é bacana. De pets, né? A gente fala tanto de seres humanos, mas a gente está falando de meio ambiente saudável, cidades sustentáveis, objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente está falando de ambientes que a gente consiga respirar, né? Ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que esse tema veio muito de encontro que a gente tem hoje. E o tema do Dia Mundial Sem Tabaco hoje é a proteção de crianças e adolescentes. E trazer esse tema junto com você hoje é Bárbara. Doutora, e olha só que interessante, eu conversei com uma amiga recentemente que ela ia fazer uma cirurgia e daí o médico pediu aquela série de exames para ela e daí teve que ter a liberação do cardiologista e tal, era uma cirurgia estética. E ela disse que quando o médico cardiologista começou a fazer algumas perguntas para ela, ele perguntou se ela fumava, ela falou, não, nunca fumei. Alguém da sua família fuma? O meu pai. Aí colocou lá, fumante indireta, alguma coisa assim. Fumante passivo. Passiva, isso mesmo. Aí ela falou que, na hora a gente achou um absurdo, ela falou, olha que absurdo, mas depois ela parou pra pensar e falou, porque a vida inteira, com um pai, por exemplo, tudo bem que hoje em dia já é casada, é uma adulta, mas vamos imaginar ali 10, 20, 25 anos vivendo com alguém que pelo menos um cigarro por dia, onde você tá perto, tá fumando, você tá ali, de alguma maneira, inalando aquilo. Quando a gente pensa nas pessoas que frequentam ambientes em que alguém fuma, a gente pode pensar um pouco nessa associação também, não? Com certeza. Até porque essa é a grande sacada da lei antifumo e dos ambientes livres de tabaco, né? Todo mundo fala muito da questão da proibição. Eu diria que é protetivo, né? É uma lei que veio para proteger a saúde de quem convive com fumante, do próprio fumante e do meio ambiente, porque ela traz essa concepção mesmo, esse comprometimento que o uso do tabaco traz. E as pessoas, às vezes, ainda têm muitos desafios de interpretação, crenças, que a gente chama, porque elas ainda entendem que álcool e tabaco, apesar de serem drogas lícitas, trazem um comprometimento à nossa saúde física e mental. É muito importante a gente entender isso. E o uso da nicotina hoje nos novos dispositivos traz claramente qual é a intenção, angariar mais dependentes para essa substância. Não vamos nos esquecer de que é sim uma droga, embora seja lícita, né? Cigarro eletrônico é cigarro. Ponto. Vamos entender, doutor. Explica para nós um pouco sobre isso. Você falou a gente está falando do tabaco, mas você falou que a gente não pode esquecer de falar da nicotina. Fala um pouco sobre essas propriedades que a gente sabe que, enfim, são muitas que vão ter dentro do cigarro tradicional. E o que muda, por exemplo, no cigarro eletrônico? Explica para nós. Sim. Lá atrás, lá no século XIX, por exemplo, eles quiseram popularizar o uso do tabaco. Então, eles fizeram os macinhos de cigarros, eram mais baratos, então se misturou muita coisa ali. 4.700 substâncias a gente tem no cigarro hoje. Quando você acende esse cigarro, vai fumar, libera nessa combustão mais de quase 9.000 substâncias que são depositadas no meio ambiente, no seu cabelo, na sua roupa, no ambiente, na rua, né? Então, entender que a gente está contaminando o meio ambiente. Esses produtos, dos que mais se falam hoje, principalmente monóxido de carbono e alcatrão, que sempre fala, 85% das pessoas, segundo o Instituto Nacional do Câncer, tem câncer de pulmão por conta desse produto. Uau. Usar tabaco, 85% das pessoas que têm câncer, se não fumasse, não teriam câncer de pulmão, ok? Então, entender esse aspecto também. Mas a nicotina que a gente tem nos cigarros é uma nicotina que foi adicionada à molécula, a estrutura química da nicotina, uma substância chamada amônia. Por quê? Porque ela traz uma rapidez, ela vai mais rápido, absorve mais rápido, vai para o seu cérebro e intensifica o processo de dependência química. Hoje, nos cigarros eletrônicos, a gente tem uma nicotina salinizada, ou seja, além da amônia, eles adicionaram o ácido benzoico. Por quê? Porque esses produtos têm uma alta quantidade de nicotina e essa alta quantidade fica muito áspero para inalar, para fumar, para vaporizar, né? Então, eles adicionam os aditivos, os aromatizantes nesses produtos para criar também a atratividade dos jovens, das crianças, dos adolescentes. E isso faz com que intensifique ainda mais o processo de dependência, porque tem altas concentrações
de nicotina. Nicotina é a substância psicoativa que causa dependência no tabaco. Doutora, vamos falar sobre isso da dependência, porque eu sei que tem muita gente que fala, eu fumo quando eu quero, eu não me vicio. Me parece, pelo que eu já entrevistei aqui em especialistas em temas diferentes, que pode haver, de fato, uma porcentagem das pessoas que talvez não vão se viciar. Só que é uma roleta russa, não tem como você saber se você é essa porcentagem ou não. É por aí, não é, doutora? Exatamente. Assim, se a gente for pensar de uma substância psicoativa, primeira experimentação, 30% das pessoas que experimentam nicotina, eu estou falando, se fizer uma comparação com álcool, cocaína, crack, 30% delas se tornam dependentes. Na primeira utilização? Na primeira utilização. Então, aquele negócio ali na escola, na porta da escola, que um vai dar para o outro, que você já ouviu essa história, não me diga que não, né? Eu estudei em escola pública, sei qual é a realidade, mas sei que acontece em escola particular também. Exato. Ali na porta da escola, rodinha dos amigos, se tiver 10, ali 3 vão provavelmente já viciar na primeira utilização, exato, é isso? Exato. Então, experimentou, 30% correm o risco de se tornar dependentes. É a droga que mais causa dependência que se conhece até hoje. Ilícita. Vai entender essa história, né? Ilícita, exato. Mas ser lícita não significa que não traga nenhum malefício. Entendam isso. Eu me lembro de um versículo que fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, a gente tem que aprender dentro daquilo que é lícito, que nos convém ou não. Aqui a gente não está falando sobre álcool hoje, a gente sabe que a Bíblia fala claramente sobre a questão da embriaguez, para a gente não se embriagar, e daí tem vertentes, e tem igrejas que dizem, mas não se embriagar, se você só experimentar. Então, mas você acha que convém a um alcoólatra em algum momento experimentar, uma pessoa que conseguiu se libertar um gole de álcool ou não? Então, acho que a gente tem que observar isso sobre aquilo que é lícito também, né, doutora? Eu acho que durante muito tempo a gente negligenciou o uso do tabaco. Então, assim, porque ele não mostra uma alteração muito intensa do não é um resultado cognitivo. Imediato, né? Diferente não... de quando você bebe, você corre o risco de bater um carro, porque você sabe que você vai ficar com o seu cognitivo afetado. Na hora que você fuma, não necessariamente, né? Mas ele interfere muito no nosso humor, no nosso comportamento, né? Isso é interessante, porque assim, a hora que você retira a substância, e que é a chamada síndrome de abstinência, no processo de dependência química de uma substância, essa síndrome, ela exacerba sintomas físicos e psicológicos muito importantes. É aí que a gente vê o comprometimento deste uso no indivíduo. Ele fica mais irritadiço, né? A pessoa, os familiares têm que entender que ele está num processo de cessação, vai mexer com o metabolismo dele, toda alteração que causa no organismo, a gente vai sentir mesmo quando vai para a síndrome de abstinência. É muito interessante isso. Vou falar já sobre isso, tá? Eu queria, se a senhora tiver daqui a pouco para nós, para o final do nosso bate-papo, uma ajuda para quem quer parar de fumar. Claro. Mas aí, doutora, vou falar bastante também já, no próximo bloco, quero falar sobre os atrativos, alertar os pais sobre o narguile, que eu sei que os jovens falam que não tem perigo nenhum. Mas, doutora, queria ainda que dentro do que a senhora acabou de falar, que a senhora explicasse um pouco mais para a gente sobre isso, porque as pessoas associam assim, quem fuma geralmente fala, tô muito nervoso, preciso fumar, tô muito ansioso, preciso fumar. Mas você explica para nós que, na verdade, o próprio cigarro já pode causar essa alteração de humor. Então, fala um pouco mais para nós sobre esses malefícios. Claro. O que a gente tem que trazer muito, acho que hoje em dia, é entender qual é a função da nicotina, principalmente no nosso contexto social, né? A dependência química, ela é multifatorial, né? Então, a gente tem a questão social importante, comportamental, a dependência química em si e a psicológica também, né? Então, que tem uma caracterização importante. A nicotina sempre foi utilizada como uma forma de compensação para as pessoas mais ansiosas. Por quê? A gente está para apresentar agora um trabalho, até a nossa dissertação, minha dissertação de mestrado, inclusive em vigilância, trazendo os dados de São Paulo, onde a gente observa que quem procura o tratamento hoje, no estado de São Paulo, tem transtornos de ansiedade depressivos muito ligados ao uso do tabaco. A gente não sabe se foi o ovo ou a galinha que veio primeiro. Onde começou essa história, né? E entender que quem usa nicotina fica ansioso, quem usa nicotina vai ficar com um certo grau de depressão,
Porque essa substância, ela é caracterizada e disponibilizada para pacientes, usuários, que têm algum tipo de transtorno mental. Estão até mais elevados os índices do que, por exemplo, hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, é uma coisa que a gente tem observado muito, essa ligação da nicotina com transtornos mentais. A gente vai viver mais e a gente quer viver bem e com certeza o cigarro não entra no fator de qualidade de vida, né, doutora? Se a pessoa acha que por utilizar um cigarro ela vai conseguir, mas eu consigo aliviar meu estresse. Então, os estudos estão apontando, até pela sua pesquisa você percebe, que tem uma ligação aí que talvez não dê ainda para afirmar que foi a nicotina que fez com que a pessoa se tornasse ansiosa, mas no mínimo ela pode ter agravado, então, né? Sim, assim, são pessoas mais predispostas, vamos dizer assim. Então, uma relação aí tem, né? Uma reação, e aí se a gente pensar no movimento aí, no momento pós-pandêmico, onde as pessoas passaram a fumar mais, a beber mais, dentro de casa, então a gente está falando de uma população que está mais estressada, mais ansiosa, mais depressiva. E a gente tem sentido isso, né? Não falar em saúde mental hoje é negligenciar esse cuidado. Então, entender que essa é uma substância que foi preparada um pouco para essa população. Tanto é que na prevalência no Brasil das pessoas que pararam de fumar, a gente teve uma queda na prevalência, né? Importante. O Brasil é um modelo exitoso na abordagem de tabagistas e no controle do tabaco. Mas entender que a população que ainda fuma tem transtorno mental associado. E a gente precisa qualificar melhor, inclusive, os profissionais de saúde dessa ponta que atendem esses pacientes para que eles tenham um manejo melhor e um acompanhamento melhor dessa que é uma condição crônica importante. Doutora, eu quero já falar sobre as pessoas, então, que fumam há mais tempo e ver o que a gente tem de alternativa. Eu estou falando da geração de pessoas de 40, 50, 60 anos que querem parar de fumar. Mas eu quero, nesse momento, eu vou me preparar para dar um recadinho, que a senhora explicasse para nós. A senhora vem me trazendo algo que me chamou muito a atenção. Eu nunca tinha parado para entender dessa maneira. Por que hoje se usa cigarro eletrônico? Porque é mais atrativo para essa juventude. Aparentemente mais, eu não sei se saboroso seria a palavra certa, porque agora eles têm aromatizantes, então atrai mais esse jovem. E eu queria entender, qual que é a porta de entrada hoje para as drogas? A gente vê o cigarro como uma porta de entrada que vai para outras drogas? Quem utiliza o cigarro fica só no cigarro? Depende, é de caso a caso. Enquanto eu me preparo para dar um recadinho, dá uma introdução nisso para nós, por favor. Claro. É entender, por exemplo, que o cigarro eletrônico é um produto disponibilizado principalmente para trazer outro tipo de substância. A gente tem visto na evolução desses produtos, principalmente o uso de cannabis, por exemplo. O cigarro eletrônico é um produto que a pessoa manipula na sua casa, ela faz exatamente algum tipo de introdução de uma outra substância psicoativa importante e ela vem de encontro, a gente fala muito sobre a agenda da cannabis, né? Então, estão correndo juntas aí, a gente precisa tomar cuidado com essa disponibilização. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Nosso programa está de volta e hoje falando sobre um assunto tão importante, falando sobre não só o tabagismo em si, mas falando sobre os riscos. Daqui a pouco eu quero entender sobre um assunto importante, porque eu sei que os jovens falam que narguilha é tranquilão para os pais e a gente vai entender já se isso é verdade. Se você quiser participar, envie para nós o seu WhatsApp no 11 3337 5886. É muito assunto. Eu estou recebendo aqui para conversar com a gente a doutora Sandra Silva Marques, que é especialista em dependência química. Ela também é coordenadora estadual do Programa Nacional de Tabagismo. E uma coisa interessante que eu vi no currículo, até pedi para minha produção colocar aqui na minha ficha, é que ela é pesquisadora com foco na área de políticas públicas, tabagismo, doenças respiratórias, saúde bucal e oncologia. Então, tem muito assunto do que a gente está falando aqui. Agora também apresentar um mestrado, né, doutora? Parabéns, Isso, viu? Obrigada, querida. Doutora, antes da gente entrar e retomar o que a senhora falou no finalzinho do bloco anterior, eu quero entender o que te chamou a atenção para ir para essa área, doutora?
Olha, na realidade, eu comecei a trabalhar no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas e eu trabalhava na odontologia lá, né, que eu sou cirurgiã dentista, e daqui a pouco a gente começou a se interessar pelo tema, porque trabalhar com o pessoal que está na cena aberta de uso ali traz assim uma característica. Eu sempre tive uma visão mais holística, né? Não ficava só focado ali na questão da boca, mas trazer o entendimento que é essa abordagem em dependência química tem muito a ver com a questão da saúde mental. Isso sempre me atraiu muito, porque a gente precisa estar muito bem preparado para poder ter essa escuta qualificada. Então, isso foi fundamental. E ali eu fiz a especialização em dependência química na Unifesp, e aí, claro que as coisas começaram a surgir mais, depois com a coordenação do tabagismo e organizar essa política no estado de São Paulo também foi um desafio, mas também hoje a gente pode considerar uma vitória, né, do programa, que sempre foi um modelo exitoso, mas principalmente esse ano a gente conseguiu institucionalizar a política estadual de controle do tabaco. São várias ações intersetoriais importantes, além da assistência. A gente fala muito de tratamento, mas agora a gente está num movimento muito de falar sobre prevenção. Perfeito. Então, acho que é o principal caminho, principalmente para esses jovens. Exato. E eu gostaria muito de parabenizar. Eu tenho uma amiga que ela começou a fumar já adulta, mas ela estava em dependência, ela não conseguia parar. E pelo SUS ela fez um tratamento e parou de fumar. Então, como isso é maravilhoso, né? Como é lindo de ver, de acompanhar, de ver que teve um tratamento psicológico. Olha, agora eu estou indo por aqui. E eu lembro que ela me mandava mensagem, Jaque, 20 dias, Jaque, 30 dias. A gente vai vibrando, vibrando, né? junto com a pessoa. Eu falava, parabéns, é isso mesmo, se mantenha firme. Isso pelo SUS. Então, eu sei que em São Paulo a gente às vezes tem alguns privilégios que talvez em outros estados seja um pouco mais complicado, mas já é um grande avanço, né, doutora? Não, a gente tem bastante acesso aqui, porque a gente ampliou. Mas a gente tem esse tratamento no Brasil inteiro já, que é excelente. O Programa Nacional de Controle do Tabagismo é um modelo exitoso de implementação de política pública. Entender que a pessoa no Amazonas, em Recife, aonde você quiser, você pode acessar o tratamento. É só entrar na página do INCA e lá você vai ter as coordenações. Aqui em São Paulo, a gente disponibiliza no nosso site, na secretaria, as unidades de atendimento, né? Então, em todos os níveis de atenção, a gente tem uma linha de cuidado importante. O Ministério também lançou uma linha de cuidado. Então, desde a prevenção, reabilitação, e a gente está falando também de vigilância, falando de governança, os municípios aderindo, as secretarias municipais de saúde aderindo a essa política pública de saúde, né? As pessoas, às vezes, não gostam muito de falar de política, mas política é a forma como a gente organiza para fazer todo o atendimento, restringir demanda, venda, acessos. São vários setores que trabalham para a política pública atuar. E, doutora, eu estou entendendo que se a gente fala numa prevenção ativa para os jovens, por exemplo, hoje, se quer começarem a utilizar o cigarro, a gente pode estar falando de, num futuro, ter 85% menos, por exemplo, de câncer de pulmão. É disso que a gente está falando, né, doutora? É isso que a gente está falando. A gente está falando de eliminar tabaco. A gente já tinha um endgame na política de controle de tabaco. Ela é oriunda de um tratado internacional, né? Acho que é importante a gente falar isso. Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. É um tratado de saúde pública internacional, assinado e ratificado por 182 países, incluindo o Brasil. Recentemente, também, não tão recente, mas eu tive na assinatura também do protocolo do enfrentamento ao mercado ilícito de tabaco, onde a gente também trabalha esse tema com outras áreas. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Anvisa, Receita Federal. A gente trabalha com vários atores para a gente fazer a redução da demanda disso, né? Perfeito. Então, é muito maior do que a gente imagina, né? E um trabalho também com legislativo, que a gente tem fomentado muito. Legal. Sabe, Jaque? Porque a proteção vem também de leis que nos protegem, que restringe horário de venda, locais de venda perto de escolas, de faculdade. Isso também ajuda muito na redução da demanda.
Doutora, eu quero entender uma coisa que você falava no bloco anterior. Hoje a gente vive um momento político um pouco complicado, porque para algumas ações as pessoas simplesmente estão se dividindo entre direita e esquerda e às vezes nem sabem do que fala a pauta exatamente e já se colocam como a favor ou contra. Mas você citou algo importante, que é essa agenda a favor da liberação da maconha, que vem crescendo. Eu, particularmente, sou de direita, mas independente do que se apresenta uma pauta, eu gosto de ler, de estudar sobre, para entender qual é o meu posicionamento pessoal como aquilo. Com aquela situação. Eu tenho um filho de 6 anos, eu me preocupo com o futuro dele. Fala um pouco mais sobre isso que a senhora estava falando no bloco anterior. Então, a gente tem que entender que a gente fala muito, às vezes, na saúde de determinantes sociais, a gente tem determinantes comerciais. Isso implica muito no uso que as pessoas têm de alguma substância, no caso da nicotina. Então, essa atuação da indústria para vender e arrecadar, abarcar mais consumidores, ela vem com estratégias mil. E juntar uma agenda de regulação da cannabis, junto com a questão da querendo emplacar os cigarros eletrônicos como uma venda permitida no Brasil, tem muito a ver, né? Então, entender que são estratégias das indústrias para que elas também disponibilizem produtos que façam com que a gente tenha a disponibilização de duas substâncias juntas. Você já parou para pensar? Vou dar um exemplo aqui para a gente que é mulher. Eu tenho algumas marcas de shampoo e condicionador que eu gosto muito, mas eu tenho o hábito de trocar. Você não fica escravo de uma marca. Quando a gente está falando do vício no cigarro, seja ele o eletrônico, seja ele tradicional, você fideliza o cliente. É mais ou menos isso, né, doutora? Exato, exato. Porque é um vício. E até porque é importante você dizer isso também, porque muitas crianças jovens que nunca fumaram começam a fumar o que a gente fala de uso dual. Então, começam no cigarro eletrônico, não conseguem manter. Que é mais caro, né? Ele é mais caro, né? Então, e migram para o cigarro tradicional. Entender que em algum momento a gente vai ter, às vezes, 5 vezes mais usuários por conta de introdução pelo cigarro eletrônico no cigarro tradicional. É uma alerta para a gente ter a questão da dependência, do quanto é importante evitar a iniciação. Me conta uma coisa de uma história que eu sei que é um mito, mas muita gente não sabe. Eu já vi várias pessoas falando assim, tô parando de fumar, então por enquanto eu tô fumando cigarro eletrônico. Que história é essa de que algumas pessoas introduziram, não sei se foi a própria indústria, de que o cigarro eletrônico é mais leve. Então você passa pro cigarro eletrônico para daqui a pouco conseguir parar de fumar. O que é um grande mito, né? Fala sobre isso, por favor, doutora. Claro. É entender que cigarro eletrônico não é medicamento e nem um processo de cessação de tabaco. Se o fosse, seria regulado na indústria farmacêutica, coisa que não é. Alguns países regularam, sim, esse produto nessa perspectiva, mas muitos hoje já estão retrocedendo, como a Inglaterra. Por quê? Essas medidas não funcionaram legal. Aumentaram a prevalência do uso e estão impactando na saúde pública local. Chegou a perguntinha do público, vamos conferir. A pessoa não quis se identificar e é de São Paulo e diz assim: como você acha que a conscientização no Dia Mundial Sem Tabaco pode influenciar positivamente a redução do consumo de tabaco em diferentes comunidades ao redor do mundo, doutora? Informação é tudo, né? Então, quando a gente começa a falar mais sobre o tema e trazer essa conscientização da importância que tem o uso do tabaco e ou nicotina, vou frisar muito isso, porque a gente vai ter que mudar um pouco essa nossa fala, né? Durante muito tempo vocês vão escutar falar, mas não é tabaco, é nicotina. Nicotina não é uma droga inócua, ela causa danos à nossa saúde, aumenta metabolismo, aumenta batimentos cardíacos, frequência cardíaca, frequência respiratória, inibe o apetite, por isso que as mulheres às vezes têm vários desafios. Várias mulheres, parei de fumar, comecei a engordar, já ouvi muito essa história. Exato, então assim, é uma das crenças que se tem, mas que tem a ver com o metabolismo da gente, fica mais acelerado quando usa, é uma droga que é estimulante, né? Então, que quando você retira, você realmente ressente o organismo. Mas entender que quanto mais informação a gente trouxer, e esse é o nosso plano hoje, falar mais sobre o tema, desmistificar o uso de nicotina para as pessoas, para elas prevenirem a iniciação.
Eu vi que ali pela fotinho deu para ver que é um jovem. Obrigada pela sua participação, viu? Doutora, vamos falar de uma coisa que estava chegando de fininho, mas agora eu já vejo em vários lugares, às vezes, os jovens na calçada ali usando, inclusive usando a mesma, acho que é biqueira, que fala, sei lá, como é que é o nome daquilo? Piteira. Piteira, isso aí mesmo. Fala do narguilé pra gente, ou narguilé. Então, narguilé é uma outra forma de consumo de tabaco. Também perigosa, né? Também perigosa, porque ele traz o contexto, principalmente do compartilhamento. Acho que a dependência química ela tem um critério importante, que é a questão da disponibilização em meio social, compartilhamento do uso da droga, né, da substância. E não deixa de ser diferente. A Turquia foi o primeiro país no mundo a implementar as principais medidas M-Power, que a gente chama, que o Brasil foi o segundo país no mundo, mas entender que ela foi a primeira porque ela teve um impacto muito grande na sua saúde pública por conta do uso do narguilé. É um dispositivo que intensifica o processo de fumar, né? Então, o número de tragadas é mais amplo, a gente inala maior quantidade de fumaça e de nicotina também, maior quantidade de monóxido de carbono e alcatrão, e também pode impactar a saúde respiratória muito em curto prazo. Então, enquanto os pais, porque eu já ouvi pais falarem isso, não, mas negocinho de fruta, sei lá, eu não entendo nada, né? Mas os pais já falaram, é um gostinho do não sei o quê, não sei de que frutinha que é, sei lá, ele me disse que é tranquilo. E eu lembro que eu já falei para um pai, eu não sei te dar detalhes, mas tranquilo isso aí não, né, doutora? Não, e entender também que traz muita questão das doenças infecto-contagiosas. Além de tudo, por conta dessa... Porque você compartilha, e às vezes as pessoas têm crenças de que trocar piteira vai funcionar, não, mas você tem Não é suficiente. Está aqui uma dentista para explicar sobre isso, inclusive, você tem o vaso, né? Todo o caminho que faz, né? Então, você não consegue esterilizar, por exemplo. Infelizmente, quando a gente pensa nos jovens, eles nem trocam, né? Eles vão com a mesma, muitas vezes, né? Não, usam, compartilham do mesmo, né? E entender que esse é um grande desafio mesmo. E esses produtos, eles trazem também um contexto importante, que eu acho que na política nacional de controle do tabaco, hoje, a gente preza muito. A gente tem desde 2012 uma RDC, número 14 da Anvisa, solicitando para que a gente retire os aditivos dos cigarros, porque isso é que traz a atratividade. Aditivos e aromatizantes. É aromatizante, essa palavra que eu estava procurando, que são esses cheirinhos que eles falam que tem. Cheiros, gostos, tem gosto sabores, também. né? Sabores que causam atratividade. Porque o gosto mesmo do tabaco, o uso da nicotina é muito áspero para a garganta, então isso não ficaria tão legal de usar. Se a gente retirasse esses aditivos aromatizantes, acho que quase ninguém fumaria. E isso é uma das coisas que mais a gente não consegue. Então, está fazendo aniversário. Desde 2012, a gente tenta retirar esses produtos dos dispositivos, dos cigarros, e não consegue. Doutora, eu quero fazer ainda duas perguntas para a gente finalizar, eu tenho pouco tempo. Uma delas é te pedir já para ajudar quem quer parar de fumar. Mas antes disso, eu quero falar sobre os jovens. A gente está falando sobre prevenção, já falei que eu tenho um filho de 6 anos, daqui a pouco ele cresce. Quando ele me perguntar sobre isso, quando o pai e a mãe que estão nos assistindo receberem do seu adolescente uma pergunta, porque viram um amiguinho, ou às vezes o pai fuma, viram alguém fumando, como a gente deve explicar que ele não deve sequer experimentar, doutora? Eu acho que é uma questão de uma conversa muito franca, né? Acho que o jovem, a geração hoje, a gente tem que pôr para pensar um pouco, para raciocinar, questionar, trazer a informação, mas sem muito confronto, eu acho. A explicação sempre é o melhor caminho e trazer o contexto de que essa população que preza tanto atividade física, comer melhor, né? Por que usar um dispositivo que vai causar danos à sua saúde física e mental? A gente fala muito, eu tive recentemente num trabalho junto com a Secretaria da Educação, onde a gente fez uma live com o pessoal pré-adolescente, vamos dizer assim, e sempre visando a questão da prevenção. Eles têm muitos ainda desafios em relação às crenças que são criadas pelo mercado de consumo, né? Então, entender que comer melhor é sempre a nutrição melhorada, os produtos que se comem, a atividade física,
mas também deixar de utilizar esses produtos, como álcool e tabaco, também vou associar o álcool aqui, são importantíssimos. Então, uma geração mais saudável tem uma perspectiva de vida muito melhor. Parar de fumar, doutora, eu tenho 1 minutinho. Qual é o melhor caminho? Parar de fumar, a gente precisa de ajuda, né? O SUS disponibiliza ajuda nas unidades de saúde, em todos os níveis de atenção. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. É um tratamento que é uma abordagem cognitivo-comportamental realizada por uma equipe multiprofissional e com terapia medicamentosa gratuita. Se você quer parar de fumar hoje, procure uma unidade do SUS. Eu tenho que encerrar, vou deixar para quem quiser entrar em contato o e-mail, que é pect@saude.sp.gov.br, passando para vocês. Doutora, parabéns pelas iniciativas, pela política pública que vai fazer tanta diferença. Volte mais vezes, por favor, tá? Com certeza, será um prazer e obrigada por nos receber. Foi um prazer te receber. Feliz viu? Dia Mundial do Sem Tabaco, gente. Feliz para todos nós, viu? E você que quer parar de fumar, faça o que a doutora falou, você vai conseguir, viu? Procure ajuda. Obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Excelente fim de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.